8 horas, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente desta terça-feira, aqui pela Rádio Bandeirantes e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, em áudio e vídeo para você nos acompanhar, se assim preferir. Bem, hoje vou começar aqui o Jornal Gente falando sobre alguns números e o que a gente consegue tirar desse monte de dados que existem hoje a respeito da pandemia, não é? E da situação do Brasil hoje. Vou começar falando sobre os dados da vacinação no nosso país e os dados da vacinação no mundo. O que a gente tem hoje aqui no Brasil são quase 12 milhões de pessoas que já receberam a primeira dose, 4.200.000 que receberam a segunda e quase 30 milhões de doses disponibilizadas no mercado. Quase todas da Coronavac, né? Porque até agora a Fundação Oswaldo Cruz, por problemas de produção industrial e de recebimento de insumos, ainda não conseguiu fazer aquele provimento em grande volume da vacina de Oxford para o país. A maior parte do que a gente aplica hoje no Brasil é, de fato, a vacina saída do Instituto Butantan. É um número substantivo, 30 milhões de doses disponibilizadas no momento em que o mundo não tem vacina. Também é um número substantivo, se a gente olha para o número absoluto, o fato de que 12 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose da vacina. Quando a gente compara com outros países, e eu faço aqui até uma ponderação, algumas comparações a gente tem que tirar um pouco o pé, não é? Porque Israel é, de fato, o país hoje que mais está bem posicionado em vacina, sim. Tem algum sentido, tanto de tamanho, quanto de logística, quanto de condição econômica, em se comparar o Brasil com Israel? Acho que não. São coisas muito diferentes, realidades diferentes, e isso gera angústia. Então vamos lá, fazendo esse à parte, Israel hoje vacinou 112 pessoas por 100. Porque isso aqui contabiliza a primeira dose. Israel é de longe o país no mundo com mais doses aplicadas. Em segundo lugar, vem os Emirados Árabes, também minúsculo. 74 a cada 100 habitantes receberam pelo menos uma dose da vacina. Num patamar depois intermediário, Chile, Reino Unido e Estados Unidos. Esses aqui estão no patamar aproximado de 40 e poucas pessoas vacinadas a cada 100. Num patamar um pouco abaixo, estão Brasil, Rússia, China, México, Indonésia e Bangladesh, com percentuais que variam de 6 a cada 100 para o Brasil, 5 a cada 100 para a Rússia, México 4, Indonésia 3, Bangladesh 3. O mundo, nesse momento, vacinou em média 6 habitantes a cada 100. O Brasil está um pouquinho acima disso, 6,6 a cada 100. Ou seja, se a gente olha aqui os números mundiais, a nossa situação não é confortável, mas também não é desesperadora. A gente pelo menos aparece nesse mapa aqui e estamos levemente acima da média mundial. A questão é a seguinte: pela condição atual hoje da pandemia no Brasil, a vacina traz conforto para quem já a recebeu. Então, se você já teve o seu familiar, se você já recebeu a vacina, se você já teve a sua mãe e seu pai, dá um alívio, é claro. Você fala, bem, pelo menos aqui tem uma pessoa que está protegida ou parcialmente protegida, caso tenha recebido apenas a primeira dose, mas com uma grande possibilidade de que não desenvolva a doença na sua forma mais grave. A questão é que há a proteção individual e há a proteção geral da sociedade. 70% é o índice de proteção geral colocado pelos epidemiologistas. Estamos longe disso, estamos em 6%. Em que momento a vacina vai ter algum tipo de repercussão na taxa de propagação do vírus? O que nos disse aqui na Rádio Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes para o Datena, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, 50 milhões de brasileiros vacinados. Ainda a gente está longe. Isso não é para ter imunidade de rebanho, mas é para fazer com que a taxa de transmissão do vírus caia por causa da vacina. Então, o que a gente tem hoje
no quadro é a vacinação avançando, mas uma situação emergente grave de hoje, que é a superlotação nos hospitais. A possibilidade de escassez de insumos, de medicamentos, de anestésicos, do tal kit intubação. São duas corridas paralelas, mas que não correm no mesmo ritmo por uma questão logística e por uma questão também aqui de impossibilidade de fornecimento de mais vacinas nesse exato momento no nosso país. É por isso que agora toda a atenção, e como disse o presidente do Senado no Canal Livre, tem que ser em relação à emergência, a hospitais superlotados, ao cuidado das pessoas, a atender as necessidades básicas daqueles que não têm nenhum tipo de recurso nesse momento. E seguir avançando com a vacinação. Mas a vacinação como política de massa ainda vai demorar um tempo para fazer com que essa curva reflua. E até lá, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, nesse momento é que a gente se pergunta, né? Cadê o novo ministro da Saúde? Cadê o Marcelo Queiroga, ministro, que foi apresentado por o país na segunda-feira da semana passada? Hoje já é terça, olha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, 9 dias. O Cláudio Humberto já contou, ele está resolvendo questões da vida pessoal dele, porque é sócio em hospitais, antes de assumir. Quanto tempo isso vai demorar? Até lá, como é que a gente fica? Em que momento o ministro da Saúde vai vir a público, o novo ministro, e falar, olha... Bom dia, eu sou Marcelo Queiroga, o novo ministro da Saúde, e o que eu pretendo nesse momento aqui é XYZ. Em que momento? Quanto tempo mais a gente vai esperar? Ontem o presidente Jair Bolsonaro, Pedro, falou de novo a respeito de pandemia e disse que ainda não foi convencido de que tem que fazer diferente. Se ficar em lockdown 30 dias acabar com o vírus, eu topo. É saber o que não vai acabar. Eu devo mudar meu discurso? Eu devo me tornar mais maleável? Eu devo ceder? Fazer igual a grande maioria está fazendo? Se me convenceram do contrário, faço. Mas não me convenceram ainda. Devemos lutar contra o vírus e não contra o presidente. Tem toda a razão, presidente. O inimigo é o vírus. Mas, presidente, como é que o senhor vai se convencer do contrário, se esse for o caso? Mas como é que o senhor vai se convencer se não ouvir, presidente? Hoje, de novo, aqui na agenda pública da Presidência da República, apenas um compromisso. Um encontro às 11 da manhã com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Depois, à tarde, o subchefe de assuntos jurídicos da presidência, que é ali aquele encontro burocrático de todos os dias. De novo, nenhuma autoridade de saúde, ministro, governador, prefeito, médico, representante de empresários, de associações. Presidente, para a gente mudar de opinião, a gente tem que ouvir e depois tirar um balanço. E pode ouvir tudo e falar, não quero, continuo aqui com a minha convicção. Mas sem ouvir... ouvindo só claque que passa na frente do Palácio da Alvorada, não há uma multiplicidade de opiniões para que uma outra convicção seja ou não formada. E, enquanto isso, aquele movimento de empresários e de economistas que assinou o manifesto sobre o qual a gente falou ontem aqui com o professor Delfim Neto no Jornal Gente, vai aumentando de tamanho. Cláudio Humberto, direto de Brasília, o que você conta para o ouvinte da Rádio Bandeirantes a respeito disso, Cláudio? Bom dia para você. Bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Pedro Campos, bom dia, Brasil. Eu tenho novidades sobre a posse do novo ministro da Saúde. Eu tive informação agora cedo do Palácio do Planalto de que a posse poderá ser realizada ainda hoje. Seria publicado o ato em edição extra do Diário Oficial da União e logo em seguida a posse. A previsão é a publicação do ato pela manhã e a posse à tarde, mas isso ainda está por ser confirmado, né? Essa fonte é muito qualificada, mas disse que ainda faltavam alguns ajustes, inclusive do ponto de vista legal mesmo, né? E também porque o presidente gostaria de, no mesmo ato, já designar o que será o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para outras atribuições, né? É muito possível que ele assuma a coordenação do Programa de Parcerias e Investimentos, aqui, o PPI, né? No âmbito ali da Presidência da República. O PPI voltaria para o Palácio do Planalto, mas desta vez ficaria não na Casa Civil, mas na Secretaria-Geral, que é chefiada por Onyx Lorenzoni, e ele então ficaria nesse cargo, ao menos por enquanto.
mas a posse, em princípio, será realizada hoje. Vamos esperar para ver, né? É o que nós todos esperamos, que o Brasil precisa de um ministro ativo, né? Um ministro olhando para frente, para o futuro e também tomando as providências que todos, absolutamente todos, necessitamos. Ontem a gente assistiu no Senado Federal a uma moção uma moção que pede apoio internacional, etc. É um gesto político do Senado que avaliza as iniciativas muito elogiadas do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. E ele pediu esse aval dos senadores e acabou que essa moção foi aprovada com uma votação significativa, não foi unanimidade, mas foi acima dos 60 votos, o que é uma belíssima é a consolidação de uma maioria ali. Foi um ato de solidariedade do Senado ao próprio presidente da Casa. Mas, do ponto de vista prático, isso não deve representar muito, porque, afinal de contas, como sabemos, e a Thaís explicou isso muito bem agora há pouco, há uma carência de vacinas no mundo afora, né? E, portanto, assim, não há vacina sobrando. Me dá aquela vacina que está sobrando? Não tem isso, né? Pelo menos por enquanto não tem. Neste momento, considerando apenas os 10 principais laboratórios que produzem vacinas contra a Covid-19 em todo o mundo, a expectativa é de excesso de produção, de excesso de oferta, mas só no segundo semestre, né? Há uma expectativa de produção de 10,2 bilhões de doses de vacina, o que é muito mais do que a população, de toda a população do planeta. E, portanto, assim, no segundo semestre, mais para o final do segundo semestre, é muito provável que se consiga vacinas com uma facilidade maior e com um preço melhor. Mas, neste momento, não tem vacina. Então, moção pedindo solidariedade internacional, além de ser uma coisa muito vaga, é algo que serve apenas para, digamos assim, como um gesto político do Senado. Estamos preocupados com isso, né? Vamos pedir socorro porque estamos preocupados com isso. Isso também é um passo seguinte à iniciativa que foi adotada pelo Senado, a pedido da senadora Cátia Abreu, no sentido mas o Brasil já estava nisso, já estava tentando negociar isso, mas chegou atrasado, ou os Estados Unidos preferiram uma outra estratégia, que era aquela iniciativa de fazer com que o governo americano cedesse ao Brasil as vacinas da AstraZeneca que estavam lá encalhadas ou empilhadas à espera de decisão da Anvisa, do FDA, né, que é a Anvisa dos Estados Unidos. E os americanos, o governo Joe Biden, preferiu proteger as fronteiras, digamos assim, distribuindo essa vacina, dividindo entre mexicanos e canadenses. É essa decisão norte-americana, pelo menos por enquanto, a menos que surta efeito a negociação que vem sendo realizada pelo governo, pela Embaixada do Brasil e o Ministério das Relações Exteriores com o governo americano desde o dia 13 de março. Mas não há ainda sinais muito animadores de algo substantivo, né, que vale a pena. Então, assim, esse é o peso político do que aconteceu ontem no Senado Federal. E é um peso político, do ponto de vista de Brasília e do poder político, muito mais relevante, infelizmente, do que o documento que foi apresentado, que foi subscrito por centenas de economistas, banqueiros, empresários, etc., sobre a questão da Covid-19. É um documento importante, sem dúvida nenhuma, é um documento que resume a situação. Muito comprido, grande demais, né? Não espere que nenhum deputado leia aquilo, não vai ler. Não espere que nenhum ministro, ninguém vai dar grande importância a isso. Essa aqui é a questão, né? O documento, a iniciativa tem um peso muito importante em São Paulo, isso sem dúvida nenhuma, né? Até porque grande parte, se não todos aqueles que subscrevem o documento são de São Paulo. O poder econômico se manifestando, digamos assim, a esse respeito, mas infelizmente não se traduz em poder político, né? Talvez se o documento fosse mais curto, mais objetivo, né, e fizesse alguma coisa como o que o ministro Delfim Neto disse ontem aqui, né, eles poderiam ir direto ao ponto e pedir o impeachment do presidente, por exemplo. Eu acho que
uma coisa política dessa natureza talvez repercutisse mais. Mas do ponto de vista da repercussão, de consequências do que propõe o documento, do que sugere e das advertências nele contidas, infelizmente o peso político será igual a qualquer outro manifesto que já aconteceu, e não foram muitos na história aí das relações do setor privado com o poder público, infelizmente. É isso aí, Cláudio Humberto, 8 horas e 15 minutos. Queria destacar rapidinho aqui, né, essa coordenação que tanto se cobra. E os nossos ouvintes aqui se manifestam todos os dias, né? Aquela ausência de uma liderança que possa, de alguma forma, se não reunir todos à mesma mesa, mas fazer com que todos caminhem na mesma direção. Isso não está acontecendo em plano nacional desde o começo da pandemia. Nós já estamos no 4º ministro aí da Saúde. Não há uma coordenação nacional. E não está acontecendo também de forma regionalizada, tanto que a gente está vendo muita discussão entre prefeito e governador, uma discussão que não leva a lugar algum, né? Os prefeitos que antes estavam aí resistentes às medidas mais duras da pandemia adotadas por alguns governadores, agora estão se voltando contra esses governadores e querem medidas mais drásticas, medidas mais enérgicas para impedir a circulação de pessoas pelos municípios. Aqui em São Paulo, Cláudio Humberto, no estado de São Paulo, né, muitos prefeitos estão decretando medidas mais restritivas do que aquelas que foram adotadas pelo governo do estado. É o caso, por exemplo, da região metropolitana da Baixada. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Tem medidas mais restritivas, né, para quem mora em Santos, Guarujá e as outras cidades dessa região do estado de São Paulo. O ABC já tinha se antecipado. Algumas cidades já estavam adotando, né, esse tipo de medida na semana passada. E Sorocaba agora está criando uma barreira sanitária, né, para tentar controlar quem entra, quem sai da cidade. Ou seja, são medidas isoladas, né? Os prefeitos estão aí agindo por conta própria, e o que nós vimos de experiência no mundo, não estou me referindo só à Europa, só aos Estados Unidos, mas outras localidades que de alguma forma tiveram de adotar essas medidas mais restritivas. Não vou chamar de lockdown aqui, porque o lockdown é o fechamento de tudo, né? É aquilo que a gente não consegue observar em muitas regiões do mundo. São privilegiados que conseguem efetivamente decretar o lockdown, que tem estrutura para manter a população dentro de casa sem passar fome. Mas a gente vê medidas muito mais duras sendo tomadas agora por prefeitos. Tem a questão da decisão do Supremo, que deu autonomia para governadores e prefeitos tomarem essa decisão. A interpretação jurídica que se tem é que um prefeito pode restringir ainda mais, mas não pode amenizar aquilo que foi determinado pelo governo. E é disso que está se valendo grande parte dos prefeitos aqui do Sudeste, principalmente de São Paulo, né, que estão antecipando feriados, mudando a rotina do transporte público. Alguns até avançam para o fechamento do serviço essencial em alguns momentos. Tem supermercado sendo fechado, tem transporte público parado. Tem muitas questões que estão sendo então testadas e outras estão sendo incorporadas a planos de prefeitos que mudam a rotina das cidades num estalar de dedos. E claro que o mais importante, né, seria uma coordenação regional e uma coordenação nacional num segundo momento, porque não adianta você fechar às vezes uma cidade e outra cidade vizinha continuar aberta. O sujeito sai daquela cidade, vai para a cidade vizinha para fazer o que tem de fazer e depois volta para a sua cidade onde ele mora, onde tem a sua família e tudo mais. Essa coordenação nacional, essa coordenação regional está em falta no mercado e está fazendo muito, está trazendo muita dificuldade para o combate à pandemia, né? 8h18, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Se você quiser falar conosco, seja muito bem-vindo. Nosso WhatsApp é o 11 999 048756.